Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sil 87.9. E como a gente anunciou durante toda a semana, né? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o terceiro sargento Sérgio, segundo sargento, então, Sérgio Ricardo, né? E hoje ele vai abordar aqui um tema muito interessante, né? Bombeiros, anjos em missão. E ele será entrevistado pela nossa jornalista Nara Cordeiro, a qual já cumprimento de antemão aqui. Bom dia, Nara. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Cláudio Mainer. Bom dia. Segundo sargento Sérgio, que está aqui conosco. Helena também está aqui. Estamos aí, ouvintes. Ok. Seja bem-vindo, sargento Sérgio Ricardo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, né? Um pouco do nosso serviço, do nosso trabalho. E obrigado, né? Vamos lá. Seja bem-vindo. Vamos lá, então, Nara. Você viu que responsabilidade? Entrevistar um sargento com uma voz dessa. Não é brincadeira. Cláudio de um lado, é sargento do outro. Eu estou aqui no meio desses dois homens aqui, esses vozes de trovão hoje, né? Mas vamos lá. A entrevista de hoje é com o segundo sargento Sérgio Ricardo sobre o tema Bombeiros, Anjos em Missão. É isso mesmo. E olha o histórico dele. Cursou aí o bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, né? Também fez o curso de guarda-vidas em 2000, né? Em Guaratuba. Curso do CIAT em 2006. Também o curso de formação de sargentos em Maringá em 2023. Participou de 18 operações verão, sendo 5 em Guaratuba e 3 em Pontal do Paraná como guarda-vidas. Atualmente trabalha no COBOM, que é a Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Londrina. Também trabalhou 6 anos no Corpo de Bombeiros de Biporã e é o segundo sargento Sérgio Ricardo, com 27 anos de casa. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Advento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, né, do nosso trabalho. E é isso mesmo, são 27 anos de serviço de casa, né? Inclusive, dia 20 de agosto já nós faremos mais um ano aí, para 28, né? Nossa, então muito tempo. Quase 28, né? Tá quase aposentando. Quase aposentando. Se eu quiser sair hoje, de boa. Mas tem mais um pouquinho, mais uma lenha para queimar aí. E agradeço aí a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? A população em geral, para ter uma visão geral de como funciona, né, o Corpo de Bombeiros, de uma maneira geral, atendimento, não só de incêndio, né, mas de uma maneira global. Eu escolhi esse tema, anjos em missão, porque, vamos falar a verdade, né, Cláudio? Um bombeiro, ele é um anjo, né? Ele é um verdadeiro anjo. Porque você pensa, tá todo mundo ali fugindo. Eu falei com uma amiga ontem, ela falou assim, uma professora amiga minha, ela falou, Nara, enquanto todo mundo está fugindo do fogo, ele está entrando no fogo. Quando todo mundo está saindo da enchente, ele está entrando dentro da água para salvar as pessoas, né? Então, assim, vocês são realmente anjos. E é por isso que a gente está aqui para entrevistá-lo, né? Vamos à primeira questão. A implantação do destacamento precursor do Corpo de Bombeiros de Londrina se deu em 2 de janeiro de 1953, quando aqui chegaram, procedentes de Curitiba, os bombeiros militares subtenente Juraci Vieira Gomes, o cabo Miguel Benedito dos Santos Pinto, o soldado João de Oliveira, o soldado Vicente Cândido de Souza. Este efetivo reduzido compôs a primeira guarnição de bombeiros de Londrina. Trouxeram também os caminhões autotanque de prefixo AT número 1 e AT número 2, que passaram a construir o trem de combate a incêndio naquela época. A primeira ocorrência atendida pelo destacamento de bombeiros de Londrina se deu por coincidência no dia em que a guarnição chegava em Curitiba. Olha que absurdo. Assim foi a chegada da guarnição de bombeiros em Londrina, vindo de Curitiba no caso, né? Em vez de serem recebidos aí com festa, com banda, eles foram recebidos aí com um incêndio, né? No qual foi demonstrado à comunidade o empenho, a dedicação, o esforço para o cumprimento dessa missão. Nos dias atuais, Sérgio, quantos são os equipamentos que vocês, né, possuem? É difícil até, né, no caso, talvez trazer, mas mais ou menos assim como vocês trabalham. E como são realizados esses salvamentos em casos de incêndios? Bom, então vou falar um pouco aí. Hoje nós temos aqui em Londrina, né, atualmente, o quartel central, né, que é ali na Tietê. Temos o posto Zona Sul e o posto Zona Norte. Nós temos esses 3 postos que dão apoio a toda a sociedade, né?
cada posto, por exemplo, Zona Norte tem um caminhão, tanque, com capacidade de 4.500 litros de água. Nossa, é muito. Bastante. Muita água, né? No Zona Sul, nós temos também um caminhão com essa capacidade e temos uma ambulância lá também, de atendimento pré-hospitalar. Na Central, contamos com um caminhão testa, né? Também com essa capacidade. Contamos com uma carreta com a capacidade de 30.000 litros de água. Isso é para um grande incêndio, inclusive para dar apoio, às vezes, umas cidades próximas, vizinhos, como já aconteceu em muitas vezes, né? Dar apoio a Cambé, Rolândia, Biporã, etc. E tal. E também um caminhão reserva. Então, essa é a nossa frota de combate a incêndio. Sobre equipamentos diversos, né? Hoje, o Paraná é um destaque em EPIs, em equipamentos aí de combate a incêndio. Temos, cada profissional hoje tem o seu equipamento, que é o EPI. EPI seria equipamento de proteção individual, constituído aí de uma roupa de proteção de última geração, né, importada aí de fora, como diz, né, testada e aprovada, né, pelo Inmetro, né? Pelos órgãos? Pelos né, órgãos, isso. Esse tipo de controle. Coisa que não acontecia algum tempo atrás. Mas, graças a Deus, essa evolução veio. Cada um possui seu EPI. Além disso, equipamentos auxiliares, né? Como lanternas, ferramentas, etc. Né? Nossa, mas é impressionante. Quando a gente pensa, ele fala quantos litros? É 1.000 litros, né? É muita coisa, né, Helena? Então, e a gente pensa que num caso de tragédia, às vezes, num carro só, um caminhão não é suficiente, né? Tem que ter 2. Então, às vezes, a gente acha que em certos momentos é muito. Mas, dependendo da ocorrência, é pouco. 4.000 litros e meio num caminhão. Então, às vezes, dependendo do tipo de situação, de incêndio, do porte, do tamanho do incêndio, né, da proporção, de repente, nós temos que pedir apoio para cidades próximas. Meu Deus. Né? Mesmo assim. Então, isso depende tudo do material combustível que está queimando. E às vezes você descarrega um caminhão ali, esvazia a carreta, ainda continua o incêndio. Tem que ir lá abastecer, voltar. E muitas vezes, né, isso de praxe, né, para a nossa guarnição, tem treinamento para isso também, né? Mas, no final, a gente consegue resolver todos os problemas, como diz, né? Independente, a população nunca ela vai estar aí sem um suporte aí para esse tipo de atendimento. É isso aí. A gente percebe que nesse clima meio seco, né? Nós estamos num clima seco. A gente percebe que tem muito aqueles incendiários, assim, normalmente aquelas pessoas que são, a gente sabe que são os irresponsáveis, né? Vamos colocar aqui, que vão ali, jogam uma bituquinha, ou às vezes colocam fogo de propósito mesmo numa mata, né? E aí chega a denúncia para vocês têm que sair correndo, pegar o efetivo para chegar lá para poder resolver. Às vezes a questão é pequena, né? E às vezes é grande. Então, assim, é inacreditável como tem pessoas que brincam, né, com fogo como se fosse uma brincadeira mesmo, né? Isso, sobre a respeito das queimadas, a gente está numa época aí bem seca, né? Agosto aí, inclusive agora começou a chover, vai dar uma amenizada aí pro pessoal. Graças a Deus, sim, né? Mas a gente está numa época que é típico. É isso aí, todo ano acontece isso, esse tipo de queimado devido ao clima seco, esfria, aí esquenta e acaba tendo muita queimada. Como você disse, né? São queimadas locais que são criminosas e tem umas que né, naturais, são de ocorrências naturais. Mas a criminosa, principalmente a gente não tem órgãos assim aqui em Londrina que controla isso. Que é difícil, porque as pessoas vão lá, fazem aquela limpeza, às vezes, de um terreno, de uma chácara e colocam fogo e ninguém assume a responsabilidade. Aí acaba perdendo o controle e é onde o bombeiro é acionado. Ali do lado da minha casa tem um terreno baldio. E tinha um senhorzinho que ele colocava fogo direto. Uma vez eles filmaram o tiozinho colocando fogo e mandaram para a polícia. Porque isso aí é uma ação criminosa. Né? Porque ele está ali, ele coloca fogo perto das casas, a fumaça entrava dentro da minha casa, na casa dos vizinhos. Tem senhora de idade, tem criança. É um absurdo, a fumaça ela é muito pesada, né? Sim, isso prejudica muito a saúde, né? Principalmente aí de idosos e crianças, né? É muito sério. E, por exemplo, aqui não tem muito essa questão do balão, mas, por exemplo, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, eu não sei se tem essa mania. Você viu aquele caso do balão, lá acho que foi, não sei em que localidade que foi, mas o balão foi andando, pegou uma motocicleta, levantou a motocicleta do chão, colocou ela lá em cima do fio, né? Foi uma coisa absurda aquilo. Até tem propagandas, né, que falam aí sobre somente no meio do ano aí, a respeito das pessoas que soltam um balão, não soltar,
Mas sempre tem um ou outro que acaba aí se exaltando aí, né? E descumprindo as normas. É terrível. Em 12 de outubro de 1974, em caráter experimental, o Destacamento de Bombeiros de Londrina passou a ser designado de terceiro grupamento de incêndio, conforme diretriz aí número 006/74. Nela, publicada pelo Boletim Interno do Corpo de Bombeiros do Paraná, número 193, de 9 de outubro de 1974. Como desde a implantação do Departamento de Bombeiros não havia uma legislação específica que desse o respaldo necessário à corporação, no caso, para o cumprimento da sua missão, seu comandante, o capitão Almir, seguindo as orientações de seus superiores hierárquicos e as experiências adquiridas em outras cidades, conseguiu, em 1974, aprovar na Câmara Municipal a Lei de número 2.516, de 26 de dezembro, que criou a taxa de vistoria e a taxa de combate a incêndios que iriam compor o FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento de Corpo de Bombeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora. Como são realizados estes trabalhos de vistorias, no caso em empresas, para evitar os casos de incêndio? Lembrando que nós tivemos agora, o ano passado, comemorou 10 anos de uma tragédia absurda no Brasil, que foi aquele incêndio na Boate Kiss, né, lá no Rio Grande do Sul, e que marcou a história do Brasil por conta dessa vistoria que talvez não tenha sido muito bem feita, o lugar, né, com espumas e antiacústicas, no caso, que trouxeram muitas mortes, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das vistorias. Sim, eu vou falar explicar um pouquinho como é que funciona. Cada estado tem uma legislação específica, né? Dentro do Brasil. Então, no Rio Grande do Sul é uma legislação, claro, pautado sempre pela lei máxima nossa, né? Pela Constituição. E no Paraná tem a sua legislação. A gente tem um código de incêndio sempre atualizado, né? Sempre revisado aqui dentro do Paraná, que funciona, né? Inclusive, eu já trabalhei um tempo no setor de vistorias, né? Na parte de fazer vistoria mesmo. Né? Hoje é um pouco diferente. Isso foi em 2012 que aconteceu. Eu trabalhei 3 anos lá, tive essa oportunidade de ter esse contato com esse setor, Sim, né? Que é muito importante para a sociedade e dentro do bombeiro. Porque quando se trata de prevenção, é prevenção mesmo. É para que quando ocorrer uma situação de incêndio, de vulto, que as pessoas precisam sair correndo, elas precisam saber para onde que elas vão. As portas, né? Os lugares certos para elas poderem sair, né? E nisso é tudo regulamentado por norma. Abertura, a quantidade de pessoas que podem ficar, a quantidade de extintores que tem, luz de emergência, a saída, quantas saídas que vão ter, tudo pautado por normas. É um assunto bem importante para a sociedade, né? E relevante, que ajuda. Na hora, por exemplo, se você vai fazer um incêndio, por exemplo, num prédio, e chega lá, a rede de hidrante não está funcionando, é complicado. Graças a Deus, aqui em Londrina não acontece isso. Graças a Deus, né? Então tem que estar em funcionamento. Completo, tem que ter a mangueira lá, tem que ter a água, tem que ter o funcionamento, tem que ter o extintor, né? E é isso que ajuda o setor de prevenções do Corpo de Bombeiros de Londrina. O incêndio pior é o dos apartamentos, do prédio, porque é difícil, né, descer todo mundo, né? Olha, até assim, existe incêndio. Todos os incêndios são complicados, né? São complicados, né? Seja em residência, mas claro, um apartamento ele tem o fator que é a escada, né? Tem o fator dos andares, que é mais complexo para você subir e descer, até mais exaustivo para o próprio militar estar fazendo esse combate. Mas com treinamento... Tudo, né? É possível, né? Com o setor de vistoria alinhado a tudo isso, tudo fica fácil. A gente percebe que alguns prédios, né, tem aquele condutor, no caso o cano, do gás, né? Esse daí é um problema muito sério, né? Porque ali estourou, acabou, né? Isso. A gente tem, como a gente fala aí, de acordo com a norma, a gente tem as construções antigas, que é antes das normas, e as modernas, né? As antigas não tem como você ir lá, quebrar o prédio e fazer tudo de novo. Então, tem muitos prédios antigos aí que não tem escada, que não tem elevador, né? A saída de emergência é precária, mas a norma previa na época, né? Isso é em lei, era previsto. Hoje, né, a respeito disso aí, é bem taxado o setor de vistorias, né? É sério, né? Sim, é bem sério, é comprometedor. Inclusive, quando as pessoas ligam lá
a respeito de vazamento de gás com cheiro, a gente orienta bem as pessoas, a gente manda até viaturas lá para estar fazendo dando esse aporte à pessoa, porque depois que acontece não adianta, não tem como chorar. E já tivemos situações aqui de incêndio, Sim? assim. Sério? Já tivemos com morte, situações aqui. Aonde? Tivemos situações aqui na R. inclusive. Eu estava de serviço no dia, foi um vazamento de gás e a pessoa estava lá dentro, não viu, aí teve uma explosão, acabou acontecendo. Se eu não me engano, morreram 2 pessoas no dia. Meu Deus, eu fico pensando nas empresas. Por exemplo, vocês fazem um trabalho de fiscalização, né? Em empresas, por exemplo, restaurantes, qualquer local, acho que tem que ter no caso, os extintores e tudo mais, Isso. né? E tem empresas que às vezes não fazem não cuidam desse, como que eu posso dizer assim, renovar os extintores, renovar a vistoria. Isso é um problema sério, né? Isso é um problema, né? Principalmente empresas grandes, que têm grande concentração de público, né? Como disse, tem uma norma. Para a pessoa poder tirar o alvará, ela precisa estar em dia com o serviço do bombeiro também. Isso tem multa, né? Criminal, tem multa, isso daí, né? Isso vai para o Ministério Público. Isso Mas é hoje, sério? graças a Deus, o setor de vistorias de Londrina funciona muito bem. Que Muitas empresas aí, acredito que estão legalizadas aqui, né? Inclusive eu participei da época lá que em 2012, né? Então as empresas elas acatam, né, o que a gente fala, acabam fazendo, às vezes se não tiver condições pedem prazo e acabam regularizando. A nossa esperança é que nunca mais a gente ouça uma notícia como aquela da Boate Kiss, né? Que aquilo foi muito triste. Isso, né? a respeito dessa ocorrência aí foi triste, né? Não preciso nem falar aqui, mensurar o quão preocupante que foi, terrível que foi, né? Várias mortes, né? Repercutiu mundialmente, né? Essa ocorrência. E é isso, né? Era material combustível que não deveria estar ali no local, erros, né, do pessoal da banda, erros na saída de emergência, segurança, pessoas mal treinadas, mal preparadas no momento, que eram seguranças, que não deixaram as pessoas, observaram ali o risco, né? E deixaram as pessoas sair e acabou culminando em tudo aquilo lá. Infelizmente, né? Ficaram os dados, né? Famílias, foram mais de 200 mortos, as famílias destruídas ali em Santa Maria, né? Rio Grande do Sul, infelizmente, é marcado por muitos problemas, como a enchente também, né? Que, enfim, eu pretendo falar sobre essas grandes catástrofes também. O sargento me passou alguns contatos e a gente quer falar com os bombeiros que trabalham e que atuam nessas grandes tragédias e catástrofes que acontecem, naturais, né? E às vezes nem tão naturais assim, né? Sargento, ao assumir o comando do 3º grupamento de incêndio, o capitão Artigas traçou como objetivo de seu comando aí, né, e a descentralização da corporação para atender a população com maior eficiência e eficácia. Objetivo este que teve total apoio do chefe executivo municipal na época, o Dr. Wilson Moreira, né, promovido aí ao posto de major em 22 de novembro de 1984. Artigas colocou em execução o plano de descentralização do Corpo de Bombeiros de Londrina, construindo os seguintes postos de bombeiros. Em 2 de setembro de 1985, o posto do aeroporto, né? Através do convênio entre o Estado do Paraná e a Infraero, onde foram alocados 3 viaturas de combate a incêndio, sendo 2 para o atendimento interno do aeroporto e 1 para atender a região leste da cidade. Em 28 de novembro de 1987, o posto do Igapó, com uma viatura de combate a incêndios para atender a região sul da cidade, e o posto do Jardim Tóquio, com uma viatura de combate a incêndios para atender a região oeste da cidade. Em 6 de novembro de 1988, surge então o posto da Zona Norte, que tem até hoje ali, acho que é na Saguarquinde, né? Contando aí com uma viatura de combate a incêndio. Porque eu moro na região norte e ali é um ponto é ponto até turístico ali na região norte, ali o posto do bombeiro, ali bem no centro da São Euquinde. Explica como é essa logística para atender todas as regiões de Londrina em caso de incêndios, em vários pontos da cidade, porque vocês têm esses pontos, né? Aí como que vocês se comunicam, como que existe essa conversa, como que é organizado isso? Sim, eu vou fazer aqui uma colocação. Hoje nós não temos mais o posto Infraero, né? O convênio do Bombeiro do Estado e Infraero já encerrou há alguns anos, né? Então nós não temos mais esse posto Infraero. Também o posto Tóquio hoje, ele é administrativo e serve também para treinamento, né? Ele tem uma piscina lá, é um posto que serve para treinamento e dormitório. Então é uma área administrativa, não é uma área de atuação também. O posto Igapó também,
não pertence mais a nós, né? Ele hoje é a guarda municipal lá no local. Hoje nós temos o posto Zona Norte, né? O posto Zona Sul e o quartel central ali da Tietê, né? São esses postos, né? O principal, claro, sempre, né? O testa para grandes eventos aí, né? Vamos dizer assim, né? Grandes incêndios, é o nosso quartel central. Aí temos o apoio aí para cada região, que é o posto Zona Sul, que conta aí com um caminhão e uma ambulância, né, ali trabalhando militares ali de 7 a 8 militares por dia. O posto Zona Norte apenas um caminhão, né? Ali trabalhando de 3 a 4 militares por dia. E, né, tudo é feito, comunicado, é treinado, né, de acordo com os protocolos ali do Corpo de Bombeiros. Só lembrando que essas informações que eu trouxe fazem parte da história, tá? É só para as pessoas entenderem, porque as pessoas falam, nossa, mas a jornalista trazendo informações desatualizadas no rádio, o sargento está colocando aqui atualmente. Nós estamos fazendo um paralelo entre o antes e o depois. Para vocês entenderem. Essas informações que eu trouxe é do site oficial do Corpo de Bombeiros de Londrina. Então, né? Toda a história bonita. História, esses postos aí existiram. Nossa, né? O posto toque, muito importante, né? Hoje é administrativo. O posto Infraero, antigamente, tinha, né, atuação de um caminhão do Corpo de Bombeiros lá, vermelho mesmo, que saía, atendia a região ali do aeroporto, né? E o posto Igapó. Mas aí, hoje, né, as coisas vão se modernizando, falta de efetivo, vai encolhendo, vai enxugando. Hoje nós temos aí 3 quartéis aí dentro de Londrina. É isso aí. Cláudio, são 10 horas e 29 minutos, acho que é isso aqui no meu relógio. E eu queria pedir um intervalo aí pra gente poder beber uma água, conversar. Hoje, graças a Deus, a minha garganta não tá muito ruinzinha, mas eu preciso tomar uma aguinha. Então a gente volta daqui a pouquinho com mais a entrevista com o 2º Sargento Sérgio Ricardo, que está aqui do Corpo de Bombeiros. Lembrando, não é da PM não, é do Corpo de Bombeiros. Isso aí. Aqui na Rádio Advento Londrina 87.9. Ok, eu gostaria também, logo após o intervalo, sargento, que o senhor falasse um pouquinho sobre os chamados trotes, né? Que isso aí marca muito, né? E também que desse uma orientação para os pais, né? Para os adultos também, porque tem uns adultos aí que não tem, como se diz, bom senso, né? Isso aí é fácil. Eu trabalho ali, eu sei como é que é. Não é fácil. E explicasse também os trotes, né? Que vocês podem até localizar, ao mesmo tempo perceber que está sendo alguma coisa ali que não está não condiz com aquilo que vocês podem atender, né? Isso. Tá? Para quem aí está ligado conosco, nós estamos aqui com o 2º Sargento Sérgio Ricardo, né? Que é do Corpo de Bombeiros. Ele está falando sobre a sua missão e a missão também dos demais companheiros de trabalho dele, né? Que é um trabalho muito relevante, um trabalho heróico, né? Que luta contra o fogo. Daqui a pouco nós voltaremos, então. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta depois desse breve intervalo, né? Que tomamos uma aguinha aí, batemos um papo aqui em off. Nós estamos aqui em nossos estúdios com o 2º Sargento, o Sérgio Ricardo, né? Ele faz parte aí do Corpo de Bombeiros e está abordando aqui um tema muito interessante. E eu gostaria que vocês continuassem prestando atenção, né? Nessa entrevista, porque nós vamos falar um pouquinho agora sobre como eles lidam, né, com os trotes. É uma coisa muito atrapalhada, muito, né? Mas vamos lá. E daí, como que é, 2º Sargento? Conta pra gente. Vocês recebem muitos trotes, né? Pessoas aí responsáveis. O Cláudio trouxe uma coisa que é muito importante mesmo. O quanto isso atrapalha o trabalho, né, dos PMs, dos bombeiros, do SAMU, dos CIATES, enfim, dos profissionais que salvam e ajudam as pessoas, não é isso? Isso aí, é um assunto muito importante, né? Relevante para a sociedade. Muito. E hoje, numa escala menor, ainda existem os trotes. Apesar de não ter muito telefone fixo, os orelhões que a gente falava antigamente, que as crianças saíam do colégio, e já ia ali pro orelhão e passar trote, mas ainda existem, né? A gente sempre orienta, né? Inclusive, quando tem visitas de colégio, a gente orienta para não fazer esse tipo de situações, né? Porque às vezes você deixa de atender uma ocorrência, às vezes você envia, claro, hoje a gente já tem treinamento para detectar isso, você deixa de atender uma ocorrência que realmente precisa, às vezes, para enviar uma viatura num suposto trote.
Isso é um absurdo. Então, você que está nos ouvindo aí, vamos aí usar os microfones da rádio, né? Que nós somos ouvidos aqui, estamos no coração de Londrina. É a única rádio comunitária no coração de Londrina, a Rádio Advento. A gente está falando para Londrina inteiro, também em outras regiões aqui. Por favor, caro ouvinte, né? Brincadeira tem limites. Se você ver alguém fazendo esse tipo de brincadeira, chega para ele e fala, olha, por favor, denuncia essa pessoa, entendeu? Denuncia, né? Tira o telefone da mão dele, faz qualquer coisa, mas não permita. Porque o policial, o bombeiro, eles estão aqui para fazer coisas sérias, eles estão para salvar vidas. Você pode estar matando uma pessoa naquele momento da sua brincadeira, tá? Então é muito sério. Com certeza, né? Além de, por exemplo, você estar interrompendo uma linha ali, né, com um trote, passando uma informação errada, né, uma informação mentirosa, você está segurando uma linha, às vezes, de uma pessoa que está precisando do atendimento, né? E não consegue estar falando ali porque a pessoa supostamente está segurando a linha passando trote. É absurdo, eu não consigo nem entender como a pessoa faz uma coisa já dessa. aconteceu. Nem por brincadeira eu consigo entender. Tem trotes que são tão bem passados que às vezes, mesmo a gente com treinamento, acaba caindo. Que horror. Sargento, o comando do terceiro, como chama? GB, é isso, né? Terceiro Grupamento de Bombeiros, isso. Grupamento Terceiro GB. de Bombeiros, GB. Está sediado em Londrina, onde ocupa o quartel central, juntamente com a sede do primeiro, eu acho que é CGB, SGB. Primeiro SGB. Isso. SGB, são siglas aqui que eles conhecem que eu não conheço. E mais 3 postos de bombeiros. As frações do primeiro SGB se dividem em 3, né? SGBs ao todo, né? A partir da nova reestruturação, distribuídas nos 4 quartéis existentes na cidade de Londrina, sendo o terceiro SB no município de Ibiporã, a sede do segundo SGB está instalada no município de Arapongas, com sua primeira SB, aí sendo a segunda SB do município de Cambé e a terceira SB no município de Rolândia. A sede da terceira SGB tem como sede o município de Cornélio Procópio, com a primeira SB sendo a segunda SB do município de Bandeirantes. Quanto SB, SGB, eu quero que você me explique um pouquinho como funciona isso daí, essa divisão aí, porque vocês não atendem só essa região, né? E aí eu queria que você dissesse também, você sempre atuou em Londrina, ou você atuou em outra cidade, você falou que já foi de Cambé, e eu queria que você contasse esse histórico desses 27 anos de serviço nos bombeiros. Sim, então vou falar um pouquinho aí dos GBs, né, para o pessoal entender, né? Hoje no Paraná nós temos 13 GBs, que é Grupamento de Bombeiros, que são as macro-regiões do estado, né? Região Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba e assim vai, né? As grandes cidades. São 13. Dentro desses GBs tem as subdivisões. São cidades menores e para dar um aporte devido à distância, né? Também do destacamento principal, são feitas essas SBs. Londrina é o terceiro GB, que é o terceiro grupamento, né, de bombeiros do estado do Paraná. Dentro disso, nós somos o segundo CRBM. São 3 atuais. Então, o primeiro CRBM, que é Curitiba Central. Segundo, isso. O segundo é Ponta Grossa, região de Ponta Grossa. E o terceiro aqui é a região de Londrina. Isso no Paraná? No Paraná inteiro. E ali para o lado de Foz do Iguaçu, como funciona? Então, de Foz do Iguaçu ainda não temos. Tem aí uma situação, tem GB, né? Nós temos aí o quarto GB, que é a região de Cascavel, quinto GB, que é a região de Maringá, e assim vai por diante, né? Então ainda está Ainda pode ter mais CRBMs que pode sair na região de Maringá e Foz também. E vocês dão suportes assim também para outros estados, se precisar, vamos supor. Parece que saiu muitos bombeiros aqui para ir para o Pantanal agora, né? Saiu não sei quantos bombeiros saíram daqui para ajudar lá nos incêndios do Pantanal, é isso? Sim, né? Isso é chamado uma força-tarefa, né? Isso. Que tem a Força Nacional, que também ela sempre está presente nessas situações, e tem as forças-tarefas do estado, que acabam enviando pessoas, né, militares treinados, às vezes cães, equipamentos, né, e mantimentos também para apoios em situações de grande tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim, eu ia falar sobre isso. Isso, como está acontecendo agora lá no Pantanal. No Rio Grande do Sul, vocês não só mandaram pessoas para ajudar, como o Corpo de Bombeiros se tornou uma sede de doações, porque vocês fazem isso. Isso. Vocês arrecadam alimento, donativos, né, para mandar junto, vocês mandam, enfim, né? Não só o vocês Paraná, levam, né? Isso, não só o Paraná, o Brasil inteiro, né? Esteve presente, viu o quanto a população, né, precisava de apoio ali. Muitas mortes, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas desalojadas. Uma tragédia, Uma tragédia que mexeu com o estado todo, né?
O Rio Grande do Sul, assim, você acha que tudo está normal, não está. Eles estão ali no meio ao caos, né? Vamos colocar aqui. Porque a imprensa, você sabe, que noticia os grandes né, veículos de comunicação, eles noticiam a tragédia. Tá morrendo, tá, beleza. Tudo bem, a gente tem que mudar um pouco do foco também e falar de outras coisas que acontecem no país, eu sei. Mas não vamos abandonar o Rio Grande do Sul, por favor. Porque eles estão se reconstruindo. E esse processo de reconstrução, nós fizemos aqui uma campanha de doação para eles, aqui ajudando, junto com o pessoal de uma denominação religiosa e tal, e pessoas também que não eram. Então, eles precisam de muita coisa, porque ainda estão se reestruturando. Isso, é um processo demorado, né? Leva anos, né? E tirando os fatores psicológicos, né? Imagina, famílias, que é isso? pessoas Famílias perderam destruídas. isso, perderam tudo, perderam casa, perderam emprego, serviço, tudo destruído, além de vidas, né? Que foram ceifadas devido à grande tragédia lá. Quem conhece o Rio Grande do Sul, já estive algumas vezes lá, é um povo muito forte. É um povo muito guerreiro, aguerrido mesmo. Eles são valentes mesmo, sabe? Se tivesse uma guerra no Brasil, eles iam ser a linha de frente do Brasil, o Rio Grande do Sul, viu? Eu acho que Nordeste também é assim, nordestino também é arretado, né? Mas eles são pessoas muito resilientes. E é muito triste ver o que está acontecendo com eles. Então, assim, né? Nós vamos falar sobre isso depois aqui, Com certeza. sobre o Pantanal, sobre o Rio Grande do Sul. Vai ter um outro momento aqui para a gente falar sobre isso. Agora vamos aí falar um pouquinho sobre a missão do 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina, que é atuar em operações de prevenção de combate a incêndios. Segundo, você me corrija se eu estiver errado. Execução de atividades de defesa civil, buscas aquáticas e terrestres, resgate vincular, salvamentos altura e terrestre, socorros públicos, apoio a outros órgãos aí também, operações especiais a critério do comando do Corpo de Bombeiros. Queria que você falasse cada uma dessas funções que vocês fazem, porque tem gente que não sabe quais são, eu também mesmo não sei, quais são todas as funções do bombeiro. A gente acha que é só apagar incêndio. Como são realizados os treinamentos de vocês? Qual delas você menos atuou? Você já atuou em todas? Como é isso? Então, hoje eu tenho 27 anos de serviço, né? Quando a gente entra no Corpo de Bombeiros, nós temos um treinamento, passamos por treinamentos para atuar em tudo. Tudo. Mas, claro, como é muito amplo, certas pessoas vão ter um talento de, às vezes, trabalhar na situação de incêndio, outros vão para a parte de vistoria, que é a parte de prevenção, outros vão para situações de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar, que é muito importante aqui, né, é um carro-chefe também aqui dentro do estado, né, que é o CIAT, que nós temos aí, que atende dezenas, centenas, né, milhares de pessoas aí anualmente, né, e cada um com seu talento formam-se as equipes, né. Eu trabalhei, né, como diz, 27 anos. Eu sou socorrista, né? Tenho formação aí em 2006 pelo SEAT. Guarda-vida eu fiz em 2000, 18 temporadas, né? Ano 2000 foi a minha formação, né? Com 18 temporadas, sendo 5 em Guaratuba e 13 em Pontal do Paraná. Sobre as ocorrências, são diversas, né? Eu falar aqui, eu ia ficar talvez até 6 horas tarde toda explicando, porque a gente até brinca lá no quartel, né? Dá para formar um livro, né? O tanto de ocorrência, o tanto de situação e nenhuma ocorrência é igual a outra, né? As experiências que você adquire ao longo dos anos, né? Eu com 27 anos tenho bastante experiência para dizer isso, né? Mas são diversas, né? Atuei também em Biporã, né? Por 6, 7 anos lá, um bom tempo. Trabalhei lá, é um pouco diferente daqui do quartel, né? Porque lá em Biporã, a situação, assim, você é tudo. Você é socorrista, você é o cara do incêndio, você é o cara que vistoria, né? Porque é um quartel... Cidade pequena. Isso, é uma cidade pequena. Diferente de Londrina, o cara está na ambulância, ele está escalado ali para o serviço da ambulância, ele é... Você acha? Então é mais específico. Mais, né, o serviço, né? Até por se tratar de uma grande cidade, né? Sim. Eu queria agora, antes de nós finalizarmos aqui, estamos já chegando no final, faltam 10 minutos para encerrar a nossa entrevista. Uma entrevista maravilhosa, né? Elucidativa, instrutiva, nós estamos aprendendo muito. Eu queria que você falasse... desse assim, eu acho que talvez umas dicas ou algumas informações assim para as pessoas evitarem, como que elas devem agir em casos de afogamento, por exemplo, que são os recorrentes. Chega no verão, as pessoas, né, acabam, né, vão brincar e tudo mais, às vezes acabam, né, vão para rios, vão para cachoeiras, vão para piscinas, né? E também nos casos de incêndio, se você pudesse nos dar umas dicas aí para as pessoas de casa mesmo, né? Sim, em caso de afogamento, né, seja em piscina, é diferente, um afogamento em piscina e uma pessoa estar em piscina e mar e rio são totalmente diferentes. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Né? Não é.
A piscina, ela não tem onda, ela não tem puxada, ela não tem outros fatores naturais que um rio e um mar tem. Então é diferente. Então, às vezes, a pessoa, por desconhecimento, né? Às vezes nem é por chatice, nada, mas por desconhecimento, acha que quem nada na piscina, nada no mar e nada no rio. É Não totalmente diferente. E tem correnteza, Sim, né? A onda correnteza, puxa. isso. Não é brincadeira, não. Então, a orientação é o seguinte: se você vê alguém se afogando, jogue um material flutuante para ele. Material flutuante. É isso. A não ser que você for um excelente nadador, mas não é recomendável. Porque para você suportar o seu corpo dentro da água já é uma grande dificuldade. Para você rebocar uma pessoa dentro da água, às vezes você não vai conseguir, vai cansar e acabar sendo uma próxima vítima. Então a gente recomenda jogar um material flutuante, uma boia, algo do tipo, e ligar um 93. E esperar. A pessoa está ali, né, segurando naquela boia e esperar alguém que realmente saiba fazer. Principalmente em rios e mar. Dentro da piscina é um ambiente mais tranquilo, né? Se a pessoa tiver um dom ali tranquilo, souber nadar, até pela profundidade não for fundo, ela pode até estar entrando ali e fazendo o resgate, porque ela consegue andar ali, é diferente. Mas em rios e mar, a gente orienta a não entrar e tentar ser herói. Joga um material flutuante para a pessoa ali e liga o 93 rapidamente. 193. Então, isso. Viu alguém se afogando, Isso. tá no rio. E também a questão da cachoeira. Eu amo cachoeira, eu gosto muito de ir pra cachoeira, mas a cachoeira tem a tromba d'água, né? Isso. Porque tem um momento que, por exemplo, você não sabe, mas aquilo aumenta de volume, porque é um rio que está vindo. Sim. E a gente vê casos horrorosos, assim, de verdade mesmo, aquela marolinha no caso da praia, né? Mas aquela pinguinha de água, aquele chorinho de água, de repente ele se transforma num mundaréu de água e vai lambendo tudo, levando a pessoa e matando todo mundo que está ali. Isso, é meio complexo. Né? É bem complicado mesmo essa situação. E é muito sério. E como que a gente consegue identificar mudou o tempo, já tem que tomar cuidado, né? Fechou o tempo que pode vir essa tromba d'água. Normalmente está acompanhando as condições climáticas, né? Do momento, né? Quase ninguém faz isso, né? Você vai lá, às vezes está um dia de sol, tá bonito, ninguém vai olhar se lá no pé da serra, ou próximo ali, está chovendo. Então, acaba passando despercebido, mas é ter essa orientação se no dia não está marcando chuva, né? Como que está a situação do clima. É isso, né? Tá esperto, isso, né? A prevenção do clima. Tá marcando muita chuva, vai chover por perto, tá marcando tantos milímetros, não vão para a cachoeira. Espera um dia que tá zero chuva ou quase zero chuva, para você poder ir ali se banhar ou brincar, né? Nessas águas. No mar é a mesma coisa também, né? Porque o mar se revolta, tá? Como você falou, uma marolinha, ondinha ali, de repente você vinha a chuva, né? Muda tudo, né? Começa a ficar revolto, né? Sim, a questão do mar a gente tem isso, a gente tem influência muito da lua. Né? Já não é só o tempo, isso, é a lua. Não, tem o tempo que influencia também, que são os ventos, né? Que fazem formar as grandes ondas, mas tem a situação da lua. Então, quando a situação de lua nova ou cheia, tende a ter marés mais altas. Né? E no caso do incêndio, você já falou, nós falamos muito do incêndio, agora que a gente está falando de água, né? Mas eu queria que você falasse brevemente para a gente como que você tem que agir em caso de incêndio. Tem gente que pega e taca substâncias no corpo da pessoa, né? E queria que você explicasse como que você faz. A pessoa está pegando fogo, ou a pessoa está... Nos casos aí, como agir? Vamos falar das coisas simples, né? A cozinha, né? Ali. Digamos ali que tem uma situação, uma pessoa pegou e se queimou com gordura ou com água, que é recorrente hoje nas ocorrências do Corpo de Bombeiros Londrina. São situações leves, né? Mas que requer cuidado. Sim. Então, tem aqueles dizeres, vai lá, passa de dente, passa borra de café. Não passa, não faça nada. No máximo, liga um 93 ou um 92, também, que é o SAMU também. Ele tem essa possibilidade de fazer, né? esse atendimento. E a gente recomenda o quê? Pano frio, água fria, só. Água corrente, Isso, né? Água corrente, fria. Nada de água morna, nada de pomada, nada de coisa cicatrizante. É água, pano molhado ali no local, que vai estar uma dor grande. Então, a gente tem 3 tipos de queimadura, né? Que é primeiro grau, segundo e terceiro grau. Primeiro grau seria vermelhidão, segundo grau seria bolha, né? Tá formando bolha, e terceiro grau já estaria numa situação bem complicada, né? Já até de necrose. Então, ficar esperto com essa situação, né? E ligar o quanto antes para o socorro. Tirar a pessoa do lugar que tá um incêndio, né? Do corpo que pode morrer também asfixiado, né? Por causa da fumaça, tirar, né? Para a pessoa para ajudar. A gente, num pequeno incêndio, essa orientação. Um grande incêndio, né? Que a gente fala aí, tá fumaça no local, é sair do local.
né? Tá vendo uma fumaça lá, tá queimando uma panela, a pessoa não tem que ficar ali respirando aquela fumaça. Não, sai Faz a fora. abertura ali das portas, sai ali do local, porque às vezes é uma fumaça tóxica, né? Perdão, e vai acabar prejudicando essa vítima. Foi o que aconteceu lá nas ocorrências lá onde morreu 200 e poucas pessoas, né? No da No Rio Boate Grande do Kiss. Sul. Porque as pessoas lá foram Ficaram ali mais respirando. pela toxicidade do material do que propriamente pelo incêndio. Tem casos de pessoas ali que foram encontradas sem nenhuma queimadura. Isso Morreram aí. asfixiados. Então, asfixiado, isso Por aí. conta da fumaça. Então, isso é muito importante. Às vezes, um apartamento tá ali a fumaça, a pessoa fica ali, quer salvar o cachorrinho. Não vai. Salva a tua vida, salva teu filho, claro, se tiver a possibilidade, mas saia do local o quanto antes. Não fica respirando aquela fumaça que pode ser tóxica. Tem pessoa, e a questão, a pessoa está pegando fogo. Tem pessoas que jogam cobertor. Pode jogar o cobertor para poder abafar? Bom, o cobertor é uma situação que ele faz um abafamento, né? Se tiver... Normalmente, a gente orienta o quê? A pessoa rolar no chão, né? Porque quanto mais ela se movimenta, mais corrente de ar vai ter. Mais vai estar alimentando aquele fogo. É a pessoa ficar parada e ficar rolando no chão e a pessoa vem ou com um extintor. Se não tiver um extintor próximo ali, pode colocar um pano ali, jogar e abafar. Vai trabalhar com abafamento ali no local, né? Então, essas recomendações que a gente fala. E liga o 93, né? Pessoal, liga o 93. Não tentem ser herói, não tentem... Não. Enquanto o Corpo de Bombeiros vai estar deslocando, porque tem tudo matriagem para ser feita, né? Inclusive, eu trabalho na central de operações, né? Hoje. Então, quando a pessoa liga lá, ela já quer no ato. Então, a pessoa tem que entender o quê? Que tem que fazer uma triagem. Sim, né? Tem uma triagem. Isso, tem que saber o que está queimando, quantas vítimas que tem no local, o endereço corretamente, referência. A pessoa, claro, às vezes está nervosa ali, já quer no ato, e não é assim, né? Então, às vezes, um pouco de paciência na hora que for passar as informações, né? Calma, para o socorro, para mandar ali o recurso apropriado para o local. É isso mesmo. Então tá aí, né? Os ouvintes estão aí ouvindo as recomendações. Só para finalizar, no caso do gás de cozinha, a pessoa percebe que o gás de cozinha está vazando e a preocupação dela é com o vazamento do gás. Eu estou trazendo as perguntas que os ouvintes fariam, Sim, né? O que eu faço? Eu pego esse gás e jogo lá fora? Eu não deixo dentro da casa. Como que eu faço em relação a esse gás? Porque nem todo mundo tem o treinamento de ir lá, como a gente... Eu fiz o treinamento da brigada. Você vai lá, coloca o dedinho, né? E resolve o problema. As pessoas não têm esse conhecimento. Quando é uma situação do P13, né, que é aquele botijão que está dentro ali da casa, numa residência normal, se a pessoa tiver a capacidade de retirar o botijão e colocar para o lado de fora, né, desde que não tenha chama, colocar para o lado de fora da casa, ajuda muito. Agora tem as situações dos gases encanados. Nos gases encanados é um pouco mais complexo, né? A pessoa, se tiver sentindo um cheiro forte, entra em contato ali com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai orientar a pessoa ao que fazer, né? Qual caminho seguir, né? Contate também o síndico e provavelmente ali os técnicos responsáveis ali que fazem a distribuição do GLP, né? Das empresas ali, para ver o que está acontecendo. É isso mesmo. Então, Cláudio, eu vou pedir para você agora, estamos terminando já o programa, né? E eu queria te pedir que você colocasse para nós aí uma musiquinha para nós encerrarmos o programa. Que eu quero falar um pouquinho com esse nosso soldado aqui, na verdade, o nosso segundo sargento, né? Isso, mas somos todos soldados, né? Soldados, né? soldados de maneira judeus, isso, maior com do certeza. general, o grande general que é Cristo, né? E a gente sempre tem esse momento aí da gente poder refletir um pouquinho, né? Falar um pouquinho, porque nós aqui, acima de tudo, nós estamos aqui por Deus, né? E para Ele, né? E por Ele. Com certeza. E você sabe que a sua missão, ela depende primeiramente de Deus, né? Que você sozinho, você sabe que nós não somos nada, né? Sozinhos, né? Isso é com certeza, né? Acho que primeiro a gente tem que agradecer a Deus, né? Por dar esse talento para nós, por estarmos aqui, né? Com saúde, né? Isso é muito importante, né? Por a gente ter essa capacidade de estar ajudando o próximo, que não é como diz, né, você no início da entrevista. Enquanto todo mundo está correndo, o bombeiro está entrando ali no perigo. Então, você precisa ter treinamento psicológico para isso, treinamento físico, né? E não é fácil. Se falar que é fácil, estarei mentindo. Mas com treinamento, né, com um psicológico bom, com a fé, com Deus no coração, tudo fica fácil, tudo fica simples. O lema de vocês, eu peguei o lema, me corrija se eu estiver errado, mas o lema dos bombeiros é: por uma vida, todo sacrifício é dever. É isso? É isso aí mesmo, é o lema do Corpo de Bombeiros do Paraná.
Muito lindo. Você imagina o que é isso, Cláudio? Por uma vida, todo sacrifício é dever. Ou seja, isso aí é um dever deles, salvar a vida acima de tudo, né? A missão deles é dar lindo, a vida em né? troca da outra pessoa, né? O mesmo Do que seu semelhante, Cristo, né? Cristo fez isso por nós, né? É isso aí. Então, se a gente for fazer uma relação, eu acho que seria a pessoa de Jesus mesmo. Com certeza. Porque ele deu a vida pelas pessoas, né? Então, né, não é isso? E o que é importante, que a gente, por exemplo, a gente está no salvamento, você não olha a classe social, você não olha a cor da pele, a altura, você está ali, você está vendo uma vida ali. Seja, né, provavelmente humana, seja uma vida animal. Então a gente está ali pela vida, para salvar, né, independente qual religião, qual Não, fé, de maneira alguma. né, e é muito bacana, né, muito reconhecedor. Quando você faz, inclusive eu já trabalhei na praia, já fiz salvamentos, né, das pessoas saírem e aplaudirem. Então, não tem recompensa maior, não tem dinheiro que pague isso. Eu queria que você falasse justamente de uma experiência sua nesse momento que te marcou nesses anos todos de bombeiro, que você tem inúmeras, Olha, mas várias, hein? Muitas. Mas se você pudesse falar de uma que te marcou muito e que você sentiu o poder de Deus ali usando você naquele momento para salvar aquela vida. E quando você saiu dali daquela situação, você falou obrigada a Deus e assim, das tantas, e que você viu o poder de Deus manifestado, eu queria que você trouxesse para a gente isso. Então eu vou falar da Operação Verão, né? Uma situação lá que ocorreu, né? Eu trabalhava em Pontal do Paraná, nós trabalhávamos em 2, né? É uma norma trabalhar em 2. E o meu amigo acabou indo no banheiro no momento, né? E eu fiquei sozinho. E no momento que ele ficou sozinho, óbvio, né? Ele teria que ir no banheiro mesmo, aconteceu um salvamento de 3 pessoas na minha frente. Meu Deus. Né? E nisso eu entrei, claro, né? Com aquele dom, entrei sozinho, sem pensar. Consegui segurar, eram 2 crianças e um adulto, né? Enquanto fiquei segurando uma nadadeira na ponta do pé. Meu Deus. Segurando as crianças, uma criança de cada lado, o pai segurando, escorado em mim, até que o meu parceiro conseguiu vir, viu que eu estava ali segurando, mantendo ali essas pessoas ali, né? Vivas, e eu também respirando, graças a Deus, e conseguimos tirar com grande êxito. Então, essa é uma das ocorrências, né? Mas tem diversas, né? Então, conseguimos tirar com vida. Eram o pessoal crianças? Tinha 2 crianças. Acho que era um pai com 2 crianças, né? Meu Deus. Então, eram 3 vítimas. Imagina, uma pessoa segurar 3. Mas parece que na hora multiplica-se a força e você consegue. Graças a Deus deu certo. Conseguimos tirá-los sem nenhuma avaria, sem tomar um gole de água. Depois agradeceram, foram no quartel, né? Ixi, é bem bacana isso. Eu não tenho palavras para agradecer, segundo sargento. Nós estamos assim realmente emocionados, porque nós estamos falando de uma missão que ela é muito próxima, ela é muito parecida com a missão de Cristo, Com né? certeza. Então assim, para nós é um prazer a gente falar com vocês e trazer essas informações aí para as pessoas e mostrar que o trabalho de vocês ele não se resume apenas a uma missão, né? Ele vai muito mais, é um ministério. Com certeza. Você entende um é uma ministério? entrega. É uma entrega. Com certeza. Né? É uma entrega constante ali. E você não sabe, né? Se vai para uma ocorrência, você não sabe o que você vai encontrar lá, qual a situação. Cada ocorrência é de uma maneira diferente. Não existe ocorrência igual. E, graças a Deus, a gente tem esse preparo, né? E muitas vezes, em muitos dos momentos, nós conseguimos resolver isso, né? Sair, tirar. Claro, nem sempre acontece, não é da vontade de Deus. Mas a gente está ali, né, para isso, né, para dar o aporte à população e fazer todo esse tipo de trabalho aí, né, em prol da população aí paranaense. Muito obrigada, segundo sargento. Muito obrigada, Sérgio Ricardo, que esteve aqui nos estúdios da Rádio de Vento. Eu queria que só para finalizar você deixasse os seus contatos, se você puder, no caso, seu Instagram, para as pessoas que queiram seguir o seu trabalho. E, por favor, deixe os telefones para cada caso. Qual o telefone para ligar no caso do SAMU? As pessoas fazem confusão com SAMU, SEAT e Bombeiro. Quais são os números de cada um deles? Isso é muito importante mesmo. Isso aí faz mesmo, com certeza. A pessoa não sabe distinguir na hora do apuro ali, se liga para o SAMU ou propriamente para o Corpo de Bombeiros. Então, Corpo de Bombeiros, quais situações que você deve ligar? Situações de acidente, situações de incêndio, né? E afogamento, de uma maneira geral. Situações do SAMU, são situações clínicas, né? Por exemplo, uma pessoa passando mal, a pessoa precisa de um transporte ali médico,
numa situação de uma consulta, mas não tem, é o SAMU que atende, né? Então, isso seria a diferença aí do 193 para o 192, né? E aí, no caso, o seu Instagram agora pra gente. Vamos lá. Então, o meu Instagram é Sérgio Ricardo 2019, né? Que é a minha página, né? Então, curtem lá. Tem algumas coisas lá interessantes. Quem quiser me seguir lá. É isso aí. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade de... Nós começamos um pouquinho tarde, devolvemos um pouquinho aí depois. E nós agradecemos a vocês pela audiência e vamos voltar. Quero que você volte, né, outras vezes aqui para falar sobre isso, né, se possível. Convidar os seus amigos da corporação também para falar sobre as grandes catástrofes que a gente quer falar. Pantanal, do Rio Grande do Sul. Fiquem ligadinhos na Advento que vai ter coisa muito boa aí nesses meses seguintes aí. É isso aí, Cláudio. Muito obrigada. Ok, agradecemos aqui a presença do segundo sargento Sérgio Ricardo, né? Que aceitou o nosso convite e colocou aqui em pauta, né? Sobre o tema Anjos em Missão. Agradecemos muito aqui a sua presença, as portas aqui da Rádio Advento está aberta, o microfone também, algum evento que o Corpo de Bombeiro queira fazer, estamos aqui à disposição, ok? Agradecemos também os nossos queridos ouvintes, uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. Fique ligado, Advento FM sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a comunidade.